falando hoje com você sobre comida de rua. E aí, você gosta de comida de rua? Costuma comer na rua? Também tem uma coisa assim, né? Vamos estabelecer a diferença de você comer fora e do que a gente está falando aqui da comida de rua. Aquela oferta da barraquinha, do carrinho, do podrão, da lanchonete que está ali oferecendo aquela comidinha rápida, dentro do estilo que a gente conversou aqui, né? Já foi dito também que esse tipo de comida não pode ser a base da nossa alimentação. Ela é exatamente para aquela coisa da passagem, da hora da fominha, né? Daquela coisa toda. Às vezes você vai com os amigos, vai bater um papo, né? Tomar um suco, refrigerante não, tomar um suco, etc. E aí você também come essas delícias todas de rua. Antes de eu voltar para falar com vocês, eu quero mostrar uma enquete que foi feita pela nossa produção com o pessoal de rua, com o pessoal na rua, sobre esse tema. Vamos ver o que o pessoal falou? Vamos lá. Só consumo açaí ou sorvete só. Geralmente compro em lugar que eu conheço. Eu procuro, quando eu vou a restaurante, assim, lavar a mão, ou então ter um álcool na bolsa para passar na mão, higienizar. Só quando eu tô com muita fome mesmo e eu paro para comer. Geralmente só prefiro comer em casa mesmo. Eu não costumo comer na rua, porque eu já passei mal uma vez. Eu faço no mínimo um lanchinho de um caldo de cana com pastel, se eu tiver com muita fome. Eu olho a aparência da comida, assim, aí eu vejo que não está, assim, apetitivo, aí eu pego, saio batido e vou fazer um lanchinho rápido. Olha só, aí o pessoal, né, cuidadoso, etc, gente que não come muito na rua, mas a gente sabe que tanto o pessoal adere muito a essa história que a comida de rua tem crescido e proliferado, né? Quais são os cuidados que a gente deve tomar? Eles citaram algumas coisas ali, como é que a gente deve olhar para essa comida? Quando a gente fala, de novo, da saída da estrutura física fixa para a estrutura da rua, a gente começa a perceber também falta de certos itens que vão complicar isso daí. Então, assim, a manutenção, aonde você vai guardar? Você está na rua, você tem um pouco estoque e você não tem uma geladeira, então começa a entrar em zona de ação bacteriana. Obviamente, a questão de higiene, a falta de espaço atrapalha muito essa questão da higiene, então você precisa estar muito mais organizado, né, para poder conseguir lidar com isso tudo. E é comida, né, gente? Então, você acaba gerando, como a moça falou, ela passou mal e uma vez e ela já não come mais na rua. E é bem assim, né? Então você tem que ter muito cuidado. Mas ainda continua comendo pastel e tomando caldo de cana. Exatamente. Pois é, né? Ela falou pastel e caldo de cana. Você vende o bolinho acondicionado lá, né? O salgadinho acondicionado e tudo para o pessoal preparar e fritar em casa. Dá para a gente falar assim, o que pode ser, o que poderia mesmo ser vendido na rua com menor risco? E o que não deveria ser vendido na rua porque é bem mais perigoso e merece aí a atenção da população? Qual a tua opinião? Bom, eu acredito que hoje em dia você tem que contar até com a sorte. Porque às vezes você vende tudo direitinho e a pessoa leva o produto para casa e lá mesmo no manuseio dela pode acontecer alguma outra coisa. E o que implica? Vai dizer que foi o produto que ela comprou que fez ela passar mal. E em casa mesmo não teve aquele cuidado como tem que ter. Já aconteceu isso comigo, entendeu? De dizer, poxa, passei mal, mas e aí? Quem garante que lá, quando é um caso, olha que eu vendo para várias pessoas, vai acontecer um caso. Pode ter acontecido na própria casa dela, na hora dela manusear, a mão dela não estava limpa para pegar no produto. Como acontece às vezes também, mudando um pouquinho o foco, às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo fritar esse salgadinho. O salgadinho abre. Eu falo assim, a única coisa que eu não posso garantir é a fritura, porque tem que ter uma técnica e a pessoa não sabe fritar o salgadinho, entendeu? Então, às vezes, na própria casa, no manuseio,
está arriscado a ter a contaminação. É muito importante isso aí que ele falou. Aliás, 2 setores. Ele falou a pessoa que está em casa, que pode contaminar o alimento, e na própria manufatura pode contaminar o alimento. Vamos falar desses 2 casos? Vamos começar pela fonte, onde é fabricado, onde é feito esses alimentos. Quais os cuidados deve ter? Primeiro, os alimentos que são feitos nessa situação de comida de rua têm que ser mantidos livre da temperatura que prolifera as bactérias, que é a zona perigosa, que é entre 74 graus centígrados e 5 graus centígrados. Essa zona, essa temperatura que fica entre essas 2 temperaturas é a zona perigosa. Então, os alimentos não podem permanecer muito tempo nessa temperatura. Se você quer dar uma proteção maior, você fica numa temperatura acima de 75 graus, mantém o alimento ali e vai ter uma duração maior. Vai se manter maior. Ou então para o frio. O quente ou frio você mantém. Menos de 5 graus ou congelado, como mantém o alimento. Agora, se você vai vender o alimento no momento, você vai preparar e vai vender, aí você vai ter na temperatura ambiente, que é o período que é a temperatura de risco. Então, não pode passar de 30 a 40 minutos nesse período, até você consumir o alimento. Então, por exemplo, você vai preparar um sushi, um sashimi, tem que ser consumido em 40 minutos, até, no máximo. Então, aquele sushi sashimi que está lá há 1 hora, 2 horas, já tem proliferação bacteriana. Então, a possibilidade de contaminação aumenta muito mais. Então, tem que estar atento. Assim, você tirou do freezer o peixe para fazer o sushi sashimi ali. Aí, ligou o relógio. 30, 40 minutos. Entendeu? Então, se o manuseio tal, você presta atenção. O tempo do manuseio já conta. Já conta, ligou. Você tirou da geladeira, já conta o tempo. Tirou do frio, tirou da geladeira, já conta o tempo. Então, da geladeira principalmente, que ele já está descongelado. Então, 40 minutos. Então, aquele sushi que é vendido com 1h30 de exposição, não deve ser consumido. Então, esses cuidados a pessoa deve ter também. Agora, a maneira que está sendo armazenado lá na hora da feitura daquele alimento, e em casa? Em casa é a mesma coisa. Você tirou do freezer, descongelou o salgadinho que o Jorge vende ali, também tem uma 30 minutos, 40 minutos. Porque se passou esse período, vou comer salgadinho daqui a 2 horas, deixar aqui dentro desse Tupperware, vou botar aqui... já adiantar, depois a gente serve. Um pano aqui por cima para proteger, daqui a 2 horas eu venho... Contaminou. Da mesma maneira, se você for fazer, por exemplo, uma comida assada, vamos fazer uma carne assada, tirou da geladeira, você tem 2 horas... Desde a hora que você tira da geladeira, faz aquela carne e depois serve. Assim, por exemplo, você às vezes vai preparar a carne, tirar a gordura, não sei o quê, temperar, leva meia hora. Então você tem 1h30. Aí depois você vai colocar no forno, aí para o tempo. É igual aquele jogo de basquete, né? Quando saiu a bola, para. Aí você tem mais 1h30. Meu Deus. Desde o consumo até voltar para a geladeira. Então o que acontece? Às vezes a pessoa faz a carne assada, né? Leva meia hora, 40 minutos, às vezes até 1 hora, e tem 1 hora só para consumo. Aí você, depois de pronto, a pessoa leva lá para a sala, come aquela carne, não sei o quê, aí deixa ali um paninho por cima, leva para a cozinha e tal, deixa lá para as 4 horas da tarde, 2 horas, 3 horas depois. E já estragou? E já tem proliferação bacteriana. Caramba. Aí leva para a geladeira. Não estragou, mas você já está com maior risco. A possibilidade de dar uma diarreia, um mal-estar, gases, náusea, vômito, aumenta muito mais. Então, o cuidado é que tem que ter exatamente esse do consumo e dos 2 aspectos. Ele deu um exemplo aí exatamente da carne assada, que é uma coisa que normalmente a gente faz, até porque a gente acha que fica mais tempo. Você faz o almoço, fica para o dia seguinte, O que eu aconselho é o seguinte, já que você tocou nesse assunto assim, você fez a carne assada, tirou do forno, leva para a sala para servir. A turma come ali direitinho, as pessoas comem em volta. Depois acabou, que geralmente dá uns 40 minutos, até 1 hora, pronto, acabou o tempo. Aí você vai com Tupperware já para a sua sala, coloca a carne no Tupperware e geladeira. Não tem esse negócio de tirar da geladeira, depois leva para tirar da sala, a carne depois leva para o forno para esperar esfriar, não sei o quê e tal, depois de tantas horas para colocar na geladeira. Não, tira imediatamente para a geladeira. O alimento pronto,
que está depois que você já consumiu, ou sobrou, ou teve alguma sobra, geladeira, imediatamente. E tomar cuidado com a geladeira, porque a geladeira tem que estar numa temperatura adequada também para conservar o alimento. Porque às vezes muitos alimentos estragam porque a temperatura está errada. Você tem que ter temperatura acima de 5 graus, até 9 graus, até 10 graus, que é a temperatura da geladeira, do refrigerador. E menos de 18 graus no freezer. Vamos falar de comida de rua. Vamos falar de comida de rua, que esse negócio está ficando muito complicado, fica muito difícil aí de botar na geladeira. Mas, pô, a gente sabe, né, que são os cuidados que tem que tomar mesmo e tudo. Mas nós vamos fazer um programa só para falar de geladeira ainda, viu? Calma. Só para falar de geladeira, porque é complicado esse negócio aí. Que tipo de comida é mais seguro a gente comer na rua? Pois acaba entrando, o doutor acabou respondendo uma certa parte. Ele, inclusive, deu exemplos, o sushi. Na verdade, o mais indicado são aquelas comidas que não são tão sensíveis a isso. Né? O peixe, ele é extremamente sensível. Então, você tem que ter, não vou dizer que você não faça, mas você tem que ter um cuidado muito maior com isso. Já alimentos que contenham muito açúcar ou muita gordura, eles já têm uma proteção maior, né? Então você tem mais facilidade de trabalhar com esses alimentos, né? E seguindo essa lógica, você consegue trabalhar com praticamente tudo. O que foi falado é o seguinte, que o que tem a gordura, que tem o açúcar, porque esses são elementos conservantes. E tem o sal também. E o sal também é conservante. Então, se você desidrata o alimento, quanto menos água tiver o percentual do alimento, quanto menos percentual de água, mais ele é conservado. Porque a bactéria gosta de alimento que tenha muito rico em água. Se o alimento é rico em água, então o que você faz com o peixe? Você coloca sal no peixe, que desidrata a célula e vira o bacalhau. É o bacalhau. Pronto. É o bacalhau. Aí você conserva demais, né? Ou então o doce conserva, você às vezes pode deixar calda, fora. Né? A calda do doce você conserva ali, né? Sem necessidade de geladeira, às vezes muito tempo. Bacana. Eu já preciso de novo dar uma paradinha, vou para o intervalo e eu volto para a gente falar o seguinte, como identificar que aquele local, aquela barraquinha, aquela lanchonetezinha ali da rua, aquele ponto de venda é seguro para a gente poder consumir o alimento, né? A telespectadora falou lá, a pessoa que participou da entrevista falou assim, não, dá uma olhadinha, vejo que a cara não está boa, já vou embora, vou comer o meu pastelzinho em outro lugar. Como identificar que esse local é um local seguro da gente poder consumir o alimento? E também queria entender que dica que vocês dão para o pessoal que, por força de trabalho, dessa coisa toda, acaba comendo, sim, diariamente na rua, né? Que dica que vocês dão, que orientação, essa coisa toda, para facilitar ou para que essa pessoa possa ter uma alimentação bacana, né? Não sei se melhor, mas bacana. Intervalo, vamos lá.